os momentos em que ele não está conturbado. Os motivos pelos quais ele fica conturbado, né? E agora é um momento muito sério. A gente está encarando uma CPI que investiga uma possível adulteração de resultados, algo que é bem significativo, que pode marcar o Brasil diante de outros países na análise dessa situação. Mas a gente vai discutir bastante hoje isso aqui, porque são alegações muito sérias e que podem interferir na vida das pessoas, dos atletas envolvidos no nosso futebol. Então, acho que é um assunto que a gente, com certeza, vai tratar com muita seriedade, mas que a gente tem que ter muita cautela. Olha, máximo respeito à comissão parlamentar de inquérito, né? O que ela pode representar nos anos 90, por exemplo, a CPI do orçamento, que acho que é a mais relevante, se não é a mais, é uma das, quebrou mais de 380 sigilos bancários, porque ela tem esse poder de quebrar sigilo. Ela levou à cassação do então presidente da Câmara e ela mudou uma série de processos do Brasil em termos de transparência no orçamento. Então, as CPIs têm esse poder. Só que a nossa experiência com CPIs ligadas a futebol não é das melhores, né? No fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente teve a CPI da CBF e da Nike, o Ronaldo foi intimado, fenômeno, e o então jovem deputado federal, Eduardo Campos, político seríssimo, tenho o maior respeito pelo que foi Eduardo Campos como político, mas ele se dirigiu ao Ronaldo e perguntou quem devia ter marcado o Zidane na final de 98. Isso num palco de CPI, né? No meio de deputados, senadores, depois foi o João Avelange também, a CPI não chegou a lugar nenhum. Ela partiu do nada e não chegou a lugar nenhum. Foi um grande circo e causando uma grande histeria, levantando um monte de suspeitas, apontando o dedo. Tomara que não seja o destino dessa, que começou ontem de um jeito bem espalhafatoso. Tudo bom, Conrado? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Tudo bom, Rizek? Um abraço aos amigos, PC, Jéssica, todo mundo com a gente. Estou com esse mesmo sentimento que você estava acompanhando ontem. Dá até um pouquinho de vergonha alheia, né? Pô, ô Textor, contrata 2 zagueiros aí. Que momento foi esse, cara? Pelo amor de Deus, é algo sério, né? Como você trouxe, né, Jéssica? É algo muito sério que o Textor está trazendo. Assim, não tem ninguém aqui contra os Textor. O Textor, nada a ver com o que você está fazendo. Todo mundo é a favor, inclusive, principalmente se de fato acontecer alguma coisa. É a favor de investigar, ir atrás, punir severamente. Fica todo mundo pedindo prova, que, né, se tem algo tão sério assim acontecendo, a gente já quer saber logo, quer punição. Enfim, tem que ser tratado com essa seriedade. Todas as acusações do Textor e não ficar, como você disse, que já aconteceu antes, infelizmente, um circo, né? A gente teve mais ontem notícias, enfim, mais pessoas repercutindo como meme, como piada o que aconteceu, do que algo sério relacionado à CPI. Tomara que não seja assim, né? Tenha sido só o primeiro dia, que seja algo importante para a gente realmente combater algo que, se estiver acontecendo, é algo realmente, como o Textor já falou, pode a gente até liderar o mundo nesse combate à corrupção, que não seja nada vazio também das palavras do Textor. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve André, Jéssica, Conrado, quem nos acompanha. Eu sempre olho para essa questão e lamento profundamente que no início dela o Textor não tenha feito uma costura com os presidentes de outros clubes, porque a impressão que eu tenho é que o que o mobiliza é uma tentativa de melhorar o futebol brasileiro, melhorar o ambiente do futebol. E você não melhora isso isoladamente. Eu vejo, a gente vai ficar conversando aqui mais adiante, que a presidente do Palmeiras justificadamente está indignada com o tipo de atitude que o Textor tomou, quando, na verdade, esse tipo de ação, tivesse o Textor adotado outro comportamento, ela seria uma aliada dele. Acho que nós estamos presenciando mais uma oportunidade do futebol brasileiro mostrar entendimento entre quem preside os seus clubes na busca de uma melhora interna desse produto chamado futebol brasileiro. Na CPI, os senadores, noves fora o senador que pede a contratação de zagueiro, noves fora erros de tradução, os senadores também têm a sua credibilidade testada. Pessoas que estão lá, elas também... Eu acho que existe hoje, no Brasil de hoje, embora seja um Brasil pródigo na produção de memes, tudo vira meme, tudo, ou ele disse, ela disse, fica sempre esse embatezinho, muito na superfície, não mergulha no tema, mas eu acho que as pessoas, futebol é uma coisa no Brasil muito séria,
E elas vão acompanhar o papel a ser desempenhado por esses senadores na apuração de todas as questões. Mas reitero, o que eu mais lamento é o fato do João Textor não ter construído pontes. Quando ele lá atrás começou com esses assuntos, e na verdade é o tipo do tema em que você tem... Há quantos anos nós temos insinuações e insinuações sobre arbitragem no Brasil? Toda rodada tem. Toda rodada tem alguém que faz uma insinuação. O Textor saiu do campo da insinuação para a acusação. Aí a situação mudou de figura. Mas se ele, por acaso, colheu um material suficiente para fazer as acusações, seria, penso, muito mais produtivo se ele tivesse desenvolvido parceria com o presidente de outros clubes. Se esse fosse um movimento de presidentes dos clubes brasileiros, daqueles com maior alcance, maior visibilidade, em prol de uma tentativa de depurar. Não sei o que vai acontecer, não sei quais serão os desdobramentos dessa CPI. Há CPIs que tiveram, como a citada por você, resultados muito favoráveis para a sociedade brasileira, e há outras CPIs que não conseguiram o mesmo, né? E que nessas CPIs foi colocada a frase "tudo acaba em pizza". Não sei como essa acabará. E acho que todos deveriam se preocupar em quais são os rumos que essa CPI terá. Só sei que, diferentemente do que se faz no ambiente do futebol no Brasil, o Textor, ao invés de insinuar, ele resolveu acusar. E para acusar você tem que provar. Porque a insinuação, a gente já teve na primeira rodada de insinuação. E vai continuar tendo. Basta um erro do VAR, basta uma marcação duvidosa do árbitro, vem a insinuação depois do jogo. Sempre vai ter de técnico, de dirigente, jogador, você sabe como é que é, né? É até triste que a gente naturalizou, né? A gente naturalizou saírem e botar em xeque. O próprio Palmeiras, que hoje é vítima das acusações do Textor, teve no auxiliar do Abel Ferreira, depois de uma partida contra o Atlético Paranaense no ano passado, a frase infeliz de que o sistema estava a impedir o bicampeonato do Palmeiras. Então, quer dizer, isso é uma insinuação. O Hulk, ano passado, também falou que árbitros entravam predispostos a dar cartão para ele no campo. E o que falou o Textor aqui, relatado nessa tarja, de que manipulação no futebol é realidade, a gente aqui no Brasil sabe disso. Só nesse século a gente teve 2 escândalos de arbitragem, ou melhor, 2 escândalos de manipulação que envolveram sites de apostas, que foram debelados. A máfia do apito em 2005, que começa com uma investigação da revista Veja, que passa o material para o Ministério Público e a Polícia Federal, que prendem 2 árbitros à época. Mais recentemente, a investigação que começa com o presidente do Vila Nova, que de forma sigilosa leva o material que ele tem para a Polícia Civil e o Ministério Público, e isso desencadeia na Operação Penalidade Máxima. O que elas têm em comum? Elas começaram em sigilo, e elas foram passadas para as autoridades competentes que investigaram o caso em sigilo e eles só se tornaram públicos quando o material era farto para que prisões e acusações pudessem ser feitas. E as punições esportivas vieram na sequência. Não é o caso dessa situação. A gente começa agora, na minha visão, com a carroça na frente dos bois. A gente primeiro está dando publicidade a uma denúncia e depois da publicidade posta à mesa, a gente vai investigar. E isso em qualquer tipo de investigação, obviamente, não é o cenário ideal. A ver como a CPI vai tocar esse assunto. Não é só a CPI, né? O Textor também entregou o que ele tem para o Ministério Público, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou para o STJD, que não tem poder de investigar. E só para finalizar, antes de trazer mais informações direto de Brasília, o entorno do Textor considerou que o dia de ontem foi positivo para ele. E não é muito difícil imaginar por quê. As acusações dele vinham sendo tratadas quase como chacota, com muita desconfiança, e ontem ele arrumou um palco em que senadores da República deram voz e deram um gás para ele expor o que tem. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, que é, assim, grandes movimentações na história do mundo, não apenas no esporte, elas têm sempre a participação intensa da imprensa. Citar como um caso mais conhecido, ou um dos casos mais conhecidos, o Watergate, no início dos anos 70, que resultou no afastamento do presidente Richard Nixon da presidência dos Estados Unidos. Eu acho que a parte preocupada em fazer 100% jornalismo da imprensa, ela deveria mergulhar nessa história.
ela deveria ir fundo nessa história. Ela tem que sair do que se fulano disse, o Beltrano disse e investigar. Você participou, liderou a cobertura sobre a máfia do apito. Você sabe o quanto trabalhoso foi, mas você sabe também o resultado que isso traz. Ficar apenas, como bem observou o Conrado, aqui na produção de memes, na ironia, tudo bem, vai ter uma parte da imprensa que vai achar que esse é o mais interessante da história. Eu entendo que a outra parte da imprensa que se interessa realmente em fazer jornalismo, que se interessa em apurar a história, ao invés de ficar, tá vendo, esse cara é um fanfarrão, não sei o quê, deve criticá-lo se por acaso, mas essa é uma história para se mergulhar. PC, eu concordo contigo. Agora, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, e a minha preocupação é que a gente vai colocando em suspeição um campeonato sob provas que ainda são circunstanciais. Mas, Jéssica... Se a gente mergulhar, a gente talvez tenha essa resposta. Isso, porque esse campeonato é colocado em suspeição rodada por rodada. Tem uma baita discussão conceitual sobre o que seriam provas e se estamos diante de provas, né? É uma baita discussão conceitual. Eu vou, antes de mais nada, a Brasília, com o André Barroso, né? Quem trabalha em Brasília está muito habituado a falar sobre CPIs, Congresso, e o André vai explicar como essa CPI foi criada, como ela começa, o que se espera dela e as articulações políticas em torno dela também. André, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Oi, Rizek, um abraço para vocês, Jéssica, Conrado, PC, para todo mundo que nos assiste também. Bom, rapidamente falando de CPI, Rizek, aproveitando aí o gancho de vocês, eu vou me permitir lembrar só das CPIs mais recentes relacionadas ao futebol. 2015 e 2016, a gente teve CPI do futebol no Senado, na época da gestão Marco Polo Del Nero, na CBF, enfim. Muito se falou, se ouviu muita gente na CPI. No relatório final, não houve pedido de indiciamento de ninguém. Pouco depois, CPI da máfia do futebol na Câmara dos Deputados, sobre o mesmo assunto, também não deu em nada. Agora está começando uma CPI sobre manipulação no Senado. Ano passado, no fim de setembro, terminou uma CPI sobre manipulação na Câmara dos Deputados. E olha só o absurdo, essa CPI terminou com o relatório final sem ser votado. Ou seja, como é que pode uma CPI que trabalha durante meses para elaborar um relatório com suas conclusões? Enfim, esse relatório não existiu, ele até existiu, mas não foi votado por uma manobra de parte dos parlamentares. Não havia mais tempo hábil para votar esse relatório. Agora começa essa nova CPI, iniciativa do Romário, do Cajuru. Romário também já esteve participando de outras CPIs do futebol lá no Senado. Enfim, eles já começam aprovando convites ao John Textor, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao Júlio Casares, presidente do São Paulo. Os convites para todos esses dirigentes já estão aprovados. Começaram com o depoimento do John Textor, que é quem já tinha feito todas essas denúncias. Pois bem, John Textor veio, deu um longo depoimento, foram mais de 4 horas. Primeiro ele respondeu às perguntas dos senadores, aí depois todos eles saíram para uma reunião secreta, onde o John Textor apresentou o material que ele tinha. Depois de mais ou menos 1 hora de reunião, voltaram todos e aí os senadores falaram sobre o que eles viram. E aí, aquela discussão conceitual, Rizek, sobre o que é prova, né? John Textor disse o tempo todo que tinha provas de manipulação. Os senadores foram mais cautelosos, preferiram não classificar como provas, e sim como indícios que podem virar provas depois de investigados pela CPI. Esse material apresentado pelo John Textor é aquele relatório de 180 páginas que inclui nomes de jogadores, nomes de árbitros, fala de jogos do futebol brasileiro, não só do Botafogo, envolve outros times. A gente já escutou o John Textor falar que, para ele, o Palmeiras vem sendo beneficiado em 2022, 2023, pois bem, ele reforça isso, ele cita aquele jogo em que o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0, né, que os jogadores do São Paulo teriam manipulado aí o resultado da partida, e aí, depois desse material apresentado, os senadores falaram que precisam investigar, que vão chamar
dirigentes de outros clubes e quem mais eles acharem necessário, e chamaram a atenção também para uma possível edição de vídeos do VAR, ou seja, que o vídeo que chega para o árbitro no campo e para o telespectador em casa não retrata a história toda do lance, que seriam vídeos editados, ou seja, essa suspeita também está no material entregue pelo John Textor e, na opinião dos senadores, foi a questão mais, digamos assim, impressionante que eles viram. E agora se propõe a investigar isso aí. Essa CPI tem 6 meses para investigar, ela começou de fato, foi instalada no dia 10 de abril, tem um prazo de 6 meses para investigar e concluir essas investigações. Todo parlamentar, quando começa uma CPI, Rizek, faz questão de dizer aqui em Brasília, essa CPI não vai terminar em pizza. Vamos ver o que vai acontecer agora, né, Rizek? E a expectativa, assim, André, eu sei que a gente sabe como começa uma CPI e nunca sabe como termina. Mas quais são Aliás, assim, a CPI pode começar investigando uma coisa e terminar em outra. Sim. Nossa história é farta em relação a isso. Mas qual é a expectativa dos próximos passos aí em Brasília? Olha só, eles já aprovaram uma série de requerimentos, né? São convites a dirigentes, a jogadores citados na Operação Penalidade Máxima, ao pessoal, inclusive, do Ministério Público de Goiás, promotores que conduziram a operação. Eles também estão se baseando num relatório da Sport Radar, que é aquela empresa especializada em manipulação, né, em detectar casos de manipulação, que inclusive, né, trabalha para a CBF também, para outras entidades, que teria acusado 109 jogos suspeitos de manipulação no futebol brasileiro. Então a CPI quer seguir a linha dessas partidas aí para poder investigar essas suspeitas, quer trazer esses dirigentes, esses jogadores, enfim, quem mais participou de toda essa questão de investigação até agora. Só que, Rizek, para ser sincero, a expectativa não é grande, viu? Pelo que a gente tem visto aqui nas últimas CPIs relacionadas a esse assunto, a CPI na Câmara dos Deputados ouviu os promotores do Ministério Público, ouviu jogadores, ouviu o dirigente do Vila Nova e terminou sem relatório. Então, assim, é difícil você ter uma expectativa positiva depois do que a gente tem visto acontecer por aqui. Então, nesse momento, eu digo para você que não existem grandes expectativas não, viu, Rizek? André, muito obrigado pela participação, meu caro. Grande abraço para você e acredito que a gente ainda vai se falar bastante aqui durante esse processo todo. O André citou a Sports Radar, que é uma empresa contratada pela CBF para zelar pela idoneidade das competições aqui no Brasil, e a CBF também contratou um ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, o Eduardo Gussen, para cuidar da lisura das competições no Brasil. E é importante falar que essa empresa, a Sports Radar, ela trabalha hoje com um método que é o método consagrado no mundo hoje, no combate à manipulação. Qual é esse método? Não é nada mirabolante, é você fazer o cruzamento de dados em sites de aposta. Uhum. Então, por exemplo, se há um volume em comum de apostas... 5 escanteios para o time tal. Vitória, aconteceu, por exemplo, já contei algumas vezes, em 2005, quando os sites eram ilegais, mas eram usados para apostar, eles perceberam que todo jogo apitado pelo Edilson Pereira de Carvalho tinha um volume em comum de apostas. E um dos sites que era utilizado deixou de cotar partidas do Edilson. Como os sites não eram legalizados, eles nem avisaram as autoridades. Isso 19 anos atrás, hein? Hoje há uma obrigatoriedade, porque isso foi regulamentado, de que os sites de aposta têm de avisar as autoridades quando há um volume em comum de apostas num jogo. Então, assim, esse é o método consagrado no mundo hoje no combate à manipulação de resultados. Você faz o cruzamento de apostas em sites, né? E a CBF contratou essa empresa. Essa empresa, contratada pela CBF, não notou nos jogos denunciados pelo Textor nenhum volume em comum de apostas. Uhum. Então, o que o Textor tem? O Textor tem o relatório de uma empresa, Good Game, que aposta em outro método. Essa empresa ela é recente, é um método que está em prática desde 2019, e todos os especialistas, o Jornal Globo fez essa matéria há 2 domingos, os especialistas que trabalham com manipulação de resultados não consideram esse método, pelo menos até esse momento, como um método confiável, que é um método, como a gente já explicou algumas vezes,
baseado no comportamento dos jogadores com olhar eletrônico. Então, por exemplo, já citei aqui, mas cito de novo, um jogador que é o líder de velocidade em espaços curtos, ele desacelera em 3 ou 4 lances observados por esse olhar eletrônico, e os analistas, seres humanos, observam o material, esses vídeos, e produzem o material para chegar ao que essa empresa, Good Game, francesa, com sede em Lyon, onde o Textor é dono de um clube, diz que aquele jogo é suspeito ou até 100%, de acordo com o olhar da empresa, manipulado. Eu ouvi um ex-promotor de justiça, na semana passada, que hoje trabalha dedicado a isso, pessoa bem séria, me pediu anonimato. Eu liguei para ele para saber o que ele acha desse método. E ele falou exatamente o que o Jornal Globo publicou. Ninguém ainda no mundo reconhece esse método como um método consagrado. No mundo, o método ainda é utilizado do cruzamento de dados. E ele me deu um toque que achei importante para a gente tomar cuidado quando usa a palavra indícios ou provas em programa. Ele me mandou aqui o artigo 239 do Código Penal Brasileiro, que define o que é um indício, já que a gente está usando tanto essa palavra. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Ou seja, indícios são fatos conhecidos e comprovados. Então, no entendimento dele, que é um ex-promotor de justiça, nem indício a gente poderia usar como palavra para se referir ao que o Textor tem. Do ponto de vista jurídico, na visão dele, de acordo com o Código Penal Brasileiro, artigo 239, que define o que é indício, nem essa palavra, na visão dele, ex-promotor de justiça, que trabalha hoje no combate à manipulação de resultados, nem isso a gente poderia usar. O que o Textor tem é um relatório. Além de um relatório, o Textor tem outras coisas. Ele tem gravações de árbitros que o próprio já revelou não são da elite do futebol brasileiro, falando de manipulação, e lances, que a gente vai até exibir um deles aqui, que ele entende que o VAR não exibiu o lance correto, o lance mais apropriado para se chegar a uma conclusão. Então, depois de ler e eu conversar com ele sobre isso, nem a palavra indício eu vou usar mais para o material do Textor que eu já vi. Acho que é importante a gente também, como é um material novo, deixar a porta aberta para que esse material seja aprimorado e até, eventualmente, aceito. Exato. Eu fui ler sobre isso. Esse tipo de tecnologia usada pela Good Game, ele já serviu de ponto de partida, por exemplo, para investigações no xadrez e no tênis. Mas, insisto, ponto de partida. O olhar eletrônico nota que há uma anomalia estatística, uma mudança brusca de comportamento e, a partir dali, você investiga. O Textor tem o cruzamento com base em dados de aposta, pelo menos ele já disse algumas vezes e falou para mim que não tem. Quem pode fazer isso a partir de agora, a CPI pode, mas poderia fazer de forma silenciosa. Se isso fosse levado para a Polícia Federal e Ministério Público antes da publicidade do caso, as autoridades que têm experiência no Brasil de investigar, que é o GAECO, Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, em diferentes estados, eles têm a expertise, assim como a Polícia Federal, para investigar esse tipo de coisa. Então, por isso que eu entendo que a gente colocou a carroça na frente dos bois. Esses dados, se entregues para as autoridades que têm poder de investigar, eles poderiam ser apreciados muito melhor, em sigilo, em silêncio, do que com toda a publicidade que foi dada ao caso, antes mesmo da própria investigação. E nós voltamos ao início, quando eu entendo que o Textor poderia ter construído pontes com presidentes de clubes para que esse tema fosse abordado de forma coletiva. Agora, independentemente do que está acontecendo, seria muito saudável para o ambiente do futebol brasileiro que se parassem com as insinuações rodada após rodada. Porque quando houver o erro está sempre acontecer o erro está sempre associado à consequência do erro, uma insinuação. Mas também escalar o fulano, mas também esse VAR, o ambiente do futebol, a cada rodada, do final de semana, do meio de semana, ele contribui para que as insinuações aumentem. Mas esse é o prejuízo da publicidade toda em cima desse caso, porque a gente está tornando instável o nosso campeonato. Instável os agentes do nosso campeonato. Sim. A arbitragem, a gente vai entrar, se a gente começar a investigar toda essa situação, a gente vai entrar numa seara que é bem mais, que vai proporcionar muito mais aspectos. A nossa arbitragem, ela é profissional o suficiente para a gente fazer uma cobrança tão grande, para após cada rodada a gente suspeitar dela? Ou ela só simplesmente não é profissional?
simplesmente ela não tem competência para fazer aquilo que ela está fazendo. Pode ser isso. Porque todo final de rodada a gente vem aqui e a gente reclama de um lance bizarro, de um árbitro brigando com uma imagem, que, ao meu ver, é falta de competência. Aí a gente vai recorrer sobre o profissionalismo da arbitragem brasileira. Isso é uma coisa, tem nada a ver com a má-fé dos agentes do nosso futebol em promover, em manipular resultados. E toda essa publicização e também a questão da CPI e a maneira como ela é tocada da carroça na frente dos bois, a gente está falando da vida de atletas. Ok, os nomes foram colocados em sigilo, numa reunião secreta. Perfeito. Mas a gente tem que tomar um cuidado gigantesco. A CPI ela tem o poder de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, inclusive fiscal. Vamos revirar a vida do avesso de um atleta em cima de... você sobre o sigilo. Quando o Textor afirma que, segundo o relatório que ele tem em mãos, 5 jogadores estariam envolvidos em manipulação e não dá os nomes, você acaba colocando a credibilidade de todos os jogadores do São Paulo em xeque. É verdade. E, assim, eu não acredito em sigilo nessa CPI. Não, vai vazar. Vai vazar. Vai acabar vazando. Eventualmente vai vazar. O André Barroso já trouxe que alguns jogadores vão ser chamados para... Vai vazar. Inclusive, vamos ver o trecho do Textor falando desse jogo especificamente, São Paulo e Palmeiras do ano passado, e mais sobre o material que ele tem. Dá uma olhada do que aconteceu ontem em Brasília. O que a tecnologia de jogo do Good Game é capaz de revelar é que ele é capaz de distinguir o comportamento humano. O método da Good Game, em 2013, ele foi aplicado primeiramente em handball. Ele avalia o comportamento normal, o comportamento real, e depois ele distingue, é capaz de identificar um comportamento anormal. E existem margens de erro de desempenho, por exemplo, devido ao cansaço do jogador, devido à idade do jogador. E vemos que isso ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que eles chamam de deficiência. Eu acho até que essa palavra não é muito adequada. Mas o que eles buscam identificar é o desvio. E o que a tecnologia faz é que eles olham esses 90 minutos, cada milissegundo, e eles identificam qual é um comportamento normal. Em cada milésimo de segundo, como o ser humano responde àquela interação com a bola. E então ele identifica uma certa margem de variação desse comportamento normal. Se ele não estiver atuando dentro dessa margem de 3, então ele marca aquela interação como anormal. Então, na noite que estamos falando, na jogo do Palmeiras, havia 3 jogadores, o que nós poderíamos identificar como deficiência normal. E isso pode ocorrer de forma isolada. Everton tinha uma deficiência porque ele tinha um passe muito ruim. Rios tinha uma deficiência porque ele... Mas isso ocorreu de forma muito isolada. Depois, ele passou a analisar os jogos, a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além do triplo da reação normal de um jogador normal. Isso estava além da normalidade de um jogador, e ele tomou uma decisão de não interceptar a bola. Ele pode mudar a inclinação do corpo para não interagir ali com a bola, e ele pode identificar, essa tecnologia é capaz de identificar quanto de peso que ele coloca em cada uma das pernas e como esse jogador se comporta na interação ali com a bola, como ele se posiciona ali na grama e como que ele move a sua perna. Então, a imagem de computador agora nos permite perceber e avaliar as imagens de forma muito mais precisa do que um ser humano é capaz de enxergar. O que esse jogador decide não interceptar uma jogada, um passe
em vez de correr. E isso eu vou mostrar aqui no filme que eu trouxe. É algo que ele poderia estar ali em cima das suas pernas, mas quando nós vemos o que ocorreu naquele jogo em particular, ele estava mais de 8 desvios padrão acima do desvio esperado para aquele jogador naquele problema de um jogo, de uma jogada de gol normal. E, ao mesmo tempo, eu acredito que naquele momento houve 7 ou 8 jogadores que tiveram deficiências, mas houve 5 em particular que tiveram deficiências em número 5, 6 ou 8 deficiências. E sempre na mesma marcação, que eram jogadas com potencial de gol. Então, eu tenho um alto grau de convicção ou de confiança nessa tecnologia, porque um gol foi um pênalti invalidado pelo árbitro de VAR. Os nomes desses jogadores, vocês podem assistir o jogo e podem avaliar por conta própria, mas eu tratei e tenho tratado de forma muito enérgica proteger o nome desses jogadores. Eu não estou dizendo que esses jogadores manipularam o jogo, mas eu vejo que, sim, posso afirmar que esse jogo, sim, foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento. Mas agora, essa análise mais subjetiva não está em mim dizer. O que a tecnologia, sim, nos permite dizer é que a probabilidade matemática de um jogador ter 8 desvios padrão em todos os jogos, as jogadas de gol com risco de gol, é muito reduzida. A chance é muito reduzida. Mais do que 8 desvios padrão em todo o jogo, em todas as situações com risco de gol, isso é muito remota. E ter 5 jogadores com esse mesmo comportamento num jogo normal da temporada, tudo ocorrendo numa sequência, num jogo, numa situação com risco de gol, esses jogadores em outra situação, em outro lugar do jogo, onde eles já foram presos em outros presos baseado nessa tecnologia, jogos já foram cancelados e times já foram suspensos por conta no comportamento do time, e utilizando essa tecnologia, esses documentos são admissíveis na justiça e nunca houve um questionamento deles quando eles são trazidos aqui para o tribunal. Como eu dizia, uma tecnologia nova, uma metodologia muito recente que não é aceita hoje mundialmente como prova no combate à manipulação. Eu já contei algumas vezes, eu vi esse material específico do jogo Palmeiras e São Paulo. Ele é convincente porque ele é muito bem editado, né? São os técnicos da Good Game tentando comprovar a tese que as estatísticas apresentam para eles. Quando eu terminei de ver, qual foi a minha reação? Você achou, André, que então o jogo é manipulado? Não, eu achei que é um material muito bem feito, muito bem editado, muito convincente e que pode ser, eventualmente, um ponto de partida para uma investigação, caso haja, por exemplo, um cruzamento de dados com sites de aposta, que eles não têm. Mas eu não sou a justiça, eu não sou especialista, por isso que isso deve ser avaliado pelos órgãos competentes, claro. Polícia Federal, Ministério Público, e agora os senadores estão de posse desse material que indica 5 jogadores do São Paulo. O meu receio é que eu não acredito em sigilo. Embora... Ele mesmo falou ali, ele falou, vocês podem ver o lance, é só a gente pegar o gol, ver um gol que alguém não estica a perna, ele está acusando alguém. Eu não acredito em sigilo. Ele fala, vocês podem lá ver o vídeo, eu não vou falar o nome, mas vocês podem lá ver o vídeo. De novo, eu estou muito com você, né? A nova tecnologia, eu acho que tudo é muito bem-vindo, sou a favor de tecnologia em todas as áreas da sociedade para melhorar. Mas é isso, você pega o que ele fala desvio ali, na tradução ficou desvio, né? Mas é algo que o jogador não está habituado a fazer, né? Se o jogador corre X, ele está correndo um pouquinho a menos. Se o jogador costuma acertar o passe, ele estava errando. Você pode pegar isso para, vamos dar uma olhada nisso aí? Tá meio estranho, né? Hoje a Jéssica, toda hora, ela falhou aqui na hora de falar, vamos dar uma olhada se a Jéssica não está querendo sabotar a seleção. Mas aí provar que a Jéssica, porque falou o PC ou eu... Só com cruzamento de dados. Não tem como. Não, e ele está falando, ele já falou por mais de uma vez que o Palmeiras ganhou 2 campeonatos roubados, é isso que ele está falando. E é por isso que a Leila, por exemplo, fica revoltada, por isso que o do São Paulo fica revoltado. Eu acho que a forma que ele começou lá atrás, acho que ele foi diminuindo um pouquinho o tom que ele continua, que está jogando um pouquinho contra ele. Ninguém é contra investigar manipulação, pelo contrário. O começo com um tom elevadíssimo, com uma ênfase acentuadíssima
inviabilizou a construção de diálogo com a presidente do Palmeiras, com o presidente do São Paulo, inviabilizou o diálogo com o presidente da CBF. O começo foi muito assoberbado, o começo foi muito intempestivo. Foi como eu vou chegar aqui e vou destruir tudo, e não é assim. O tom foi completamente equivocado. Ao invés de ter parcerias e não ser apenas um solitário nessa questão, o começo dele foi de vou me isolar, não quero saber. Percebo até que agora ele está diminuindo, como observou o Conrado aqui, está diminuindo o tom, mas as pontes já foram destruídas. Ele foi parar no banco dos réus, né? É bom que se diga, ele está sendo processado hoje pelo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, São Paulo e Palmeiras. Isso, aí as pontes foram implodidas, não tem mais possibilidade, e não há ninguém no momento querendo se dispor a dizer, peraí, pô, vamos conversar. Não há, o futebol brasileiro hoje, nesse momento, o futebol brasileiro tem uma enorme dificuldade de lideranças aparecerem. Muita gente aconselhou o Textor a não ir por esse caminho, a ter mais calma, a não expor alguns assuntos, a tentar um caminho mais pacífico. Ele é dono de uma convicção hoje e tem feito o que bem entende. Eu contei para vocês qual foi a minha reação ao ver esse material, ou pelo menos parte dele, né? Especificamente o material de Palmeiras e São Paulo. Agora eu mostro para vocês qual foi a reação do presidente da CPI, que é o senador Jorge Cajuru, senador por Goiás, um experiente jornalista esportivo também. 50 anos de jornalismo esportivo. 50 anos de jornalismo esportivo, hoje senador da República. Vejam qual foi a reação dele e o que ele pretende fazer com o material entregue pelo Textor ontem. Foi uma sessão secreta, sigilosa ela não foi, porque o Brasil tomará conhecimento. A princípio temos que respeitar o segredo de justiça, mas tentaremos tornar o mais rápido possível para trazer a público tudo o que ouvimos. Nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá. Foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. O senhor Joe Textor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto, não podemos fazer acusação, podemos começar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente com conteúdo e indícios nós temos ao dispor. Volto ao Código Penal Brasileiro, artigo 239, que define indícios como, abro aspas, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, ou seja, indícios são fatos conhecidos e comprovados, pelo menos é a visão com o promotor com quem conversei, que não considera tecnicamente apropriado chamar esse material de indício. É a visão do promotor com quem eu conversei, que hoje trabalha no combate à manipulação de resultados. Isaac, agora é um relatório que analisa, através da tecnologia, o comportamento do jogador em campo. E a gente sabe que esse comportamento ele é suscetível a tantas variáveis, a tantas Ronaldo, questões. Em 98, por exemplo, sofreu uma convulsão. Se você for analisar, eu imagino, né? Não tem o relatório estatístico do Ronaldo naquele jogo. Mas se você for analisar o Ronaldo naquele jogo, você vai ver que o comportamento dele é completamente diferente dos outros jogos. Qual é o contexto? Ele sofreu uma convulsão antes do jogo. Questões emocionais. Qual é o contexto, especulando, desse São Paulo e Palmeiras, que a gente pode especular? Porque eu, como jornalista, jamais vou fechar a porta para que haja realmente algum problema nesse jogo. Mas qual o contexto que pode ser avaliado? O São Paulo entrou em campo já campeão da Copa do Brasil, não tinha pretensões no Campeonato Brasileiro. É um contexto que pode ser avaliado também. E numa goleada, quando ela acontece dessa maneira, se a gente for analisar o ímpeto dos jogadores em campo, a partir do terceiro gol, o time já deixa de fazer diversas movimentações que fazia antes. Então tem um aspecto emocional, humano,
que eu não acho que a tecnologia consegue perseguir. E acho que o âmbito que a gente está hoje... Embora você veja, o Textor acha que é capaz, né? Que é capaz, Não é. Que a gente tem que conhecer um pouco mais dessa tecnologia também. Não, mas assim, Perdão, não é capaz. Assim, eu acho que é capaz de indicar um caminho. Vai atrás. No âmbito da especulação, futebol acho que essa é a palavra, âmbito da especulação. Isso. O futebol, o principal esporte do planeta Terra, da história, o mais jogado, o mais assistido, justamente porque ele é imprevisível. Os componentes justamente porque é aleatório, justamente porque do nada, um jogador que joga muito, do nada ele para de jogar. E na mesma partida. Às vezes o cara faz um primeiro tempo espetacular, no segundo tempo ele não joga nada. Às vezes ele não joga nada o jogo inteiro, ele chega no final e mete um gol de bicicleta. E às vezes o zagueiro que é muito ruim, ele começa a cortar tudo. E às vezes tem um bug, o Brasil tomou de 7-1 numa Copa do Mundo. É aleatório o futebol. E assim, a gente que acompanha há muito tempo, eu desde 4 anos de idade, ou eu estou jogando, ou eu estou assistindo... Tanto de coisa maluca que já aconteceu no futebol. Conrado, que se você pegar algo específico, alguém vai lá, pô, o PC naquele jogo jogou mal. Se você ficar assistindo o jogo, pensa, olha aqui, vamos ver cada passo do PC. Vai achar alguma coisa estranha se você for com essa cabeça. O citado Palmeiras? Ou seja, o ser humano não é uma máquina. E o mais estranho, o mais estranho do Campeonato Brasileiro foi o próprio Botafogo. A maior mudança de padrão do que estava sendo feito em vários jogos foi do Botafogo. O Tiquinho não é mais o mesmo, o Eduardo não era mais o mesmo, o Tietê, o Adrielson, o Cuesta, o Perry, todo mundo mudou. O Marlon Freitas o pessoal amava, hoje ninguém quer ver o Marlon Freitas. E eu estou acusando o Botafogo? Óbvio que não, eu estou falando que isso acontece no futebol. Então, se tem outros casos, se ele olhou tanto assim o Palmeiras, imagina se for olhar, essa máquina for olhar os jogos do Botafogo. Pelo amor de Deus. Por isso que, assim, tem que tomar cuidado. De novo, não estou contra, eu acho que tem algo estranho? Vamos lá olhar. Mas não pode tratar, uma máquina falou que o Beraldo não esticou a perna. E aí, por isso que é vários jogadores não esticam a perna todo fim de semana. É importante pegar esses dados e cruzar com o mundo real, que seria o mundo, então, da análise das apostas, se tivesse um movimento irregular, que a gente ainda não conseguiu ver. E por falar em mundo real, Jéssica, eu reitero, é fundamental também que o ambiente fique menos contaminado nos discursos de insinuações sobre comportamentos de árbitros de vídeo, de quarto árbitro. Porque tudo isso também contribui para que quem vem de fora fala, poxa, isso aqui é meio estranho, né? Concordo. Todo fim de semana tem alguém que fala um negócio aqui. Tem que ter punição pesada para isso. Então, assim, e aí você já citou, técnico que insinua, jogador que às vezes sai de campo expulso, vira para arquibancada e faz assim, entende? É claro que a gente vai cair, não querem que o time grande caia, óbvio, estão fazendo de tudo para o meu time cair. Então, esse ambiente, ele vai contribuindo, especialmente para quem vem de fora, ele vai fortalecendo a ideia de que aqui tudo é resultado de uma manipulação. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro aconteceram erros de arbitragem. Para mim, o mais notório é o que envolve o Flávio com a Daiane Muniz no jogo Vasco e Grêmio em São Januário, onde, além de brigar com a imagem, ele desrespeita a Daiane Muniz, né? Ele a trata como se ela fosse um capacho, como se ela não tivesse nenhuma qualificação. Ao contrário, ela está tentando ali ajudá-lo, e ela é uma das mais competentes árbitras de vídeo, mas a consequência disso já abre-se a temporada de não há jogo em que um árbitro seja escalado e aí alguém vai lá rememorar quando aquele árbitro apitou o jogo, ou do time A ou do time B, e o que ele fez naquele jogo. Porque esse ambiente pautado pela insinuação, e uma insinuação sempre maldosa, uma insinuação sempre botando sob suspeita o diria que árbitro. Muitas vezes são acusações, a gente já fica tratando como insinuação que a gente normalizou. Quando você abre o microfone, vem te entrevistar, e você fala, mas estão querendo que o time do PC fique, querem que o meu time caia. Isso é uma acusação, está falando que tem algo acontecendo para o seu time não cair. Só que a gente normalizou, a gente realmente normalizou isso. Desde o ano passado, passei algumas horas conversando com o Textor sobre esse tema. E ele sabe da minha posição, né? Eu sou um jornalista independente, não é porque ele me procura e mostra que eu preciso concordar com ele. Ele sabe da minha posição. Mas tem que dar um depoimento. Se alguém me perguntar, você acha que o Textor realmente acredita nesse material que ele tem em mãos, que ele acha que isso é comprovação, sou obrigado a dizer que, na minha visão, ele realmente acredita nisso. Senão ele não levaria a frente. Ele está numa cruzada de algo que ele realmente acredita. E no campo da insinuação, muita gente
especula que ele estaria fazendo isso para vender o Botafogo. E o Romário, senador, também membro da CPI, fez essa pergunta a John Textor ontem em Brasília, a resposta foi essa. Considerando que o senhor acredita que houve manipulação dos campeonatos disputados pelo seu time, o Botafogo, o senhor pretende continuar investindo no futebol brasileiro? Muita gente diz que o senhor estaria fazendo tudo isso porque o objetivo é vender sua participação na SAF do Botafogo. Como o senhor poderia responder essa pergunta? Bem, eu sei que essa não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, não estaria... eu nunca venderia um negócio dessa forma. Eu tenho sido o mais transparente possível. Nós divulgamos as atualizações de tudo que nós estamos fazendo. A nossa renda aqui, nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para nós, para o Botafogo. Eu vejo isso também para o Brasil. Eu convido a todos que estão vendo esse programa SAF que venha também para o Brasil. Se você me convidar aqui para trazer ideias modernas aqui para o Brasil, mas em vez disso eu passo a ser processado, passo a ser perseguido, passo a ser denunciado. Isso não é um ambiente tão convidativo, eu diria. E eu acredito que no rádio, em 2022, as pessoas estavam me atacando. Eu amo a família do Botafogo. Eu peço desculpas aqui pelas pessoas que torcem por outra equipe. Mas eu recebo um suporte imenso aqui pelo Botafogo e pelas pessoas, inclusive de outras equipes, e eu acho incrível. E essa é uma das grandes lições que eu aprendi aqui no Brasil, mas dizer que eu estou criando esse cenário de manipulação para vender o meu negócio, vender a minha participação, isso acaba sendo muito incoerente e muito imaginativo. Também não acredito nessa possibilidade. O senador Carlos Portinho, outro membro da CPI, tornou público, e o Textor já tinha falado sobre isso também, que um lance que impressionou muito a ele na sessão secreta, que de secreta eu acho que não terá nada em breve, um ângulo do VAR que teriam suprimido para tomar uma decisão polêmica, porque dividiu opiniões no jogo contra o Palmeiras, o 4-3. O ângulo que o Textor levou para os senadores eu mostro para vocês, é esse daqui, estava 3-0. O Adrielson, no começo do segundo tempo, é expulso. Eu estava no Newton Santos, avaliei o lance pela televisão, para mim, corretamente expulso. Mas o Textor mostra esse ângulo, que seria um ângulo suprimido na análise do VAR, né? Ele foi expulso com a análise do VAR, para dizer, olha só, escolheram não mostrar esse lance para a expulsão do Adrielson. A gente dividiu opiniões aqui no Seleção do dia seguinte. Essa não é uma falta cuja expulsão veio pela intensidade da falta, né? Foi uma falta tática. À época eu concordei com a expulsão, né? No estádio e no dia seguinte aqui com o PC. Ela dividiu opiniões. Mostra como foi a transmissão para vocês verem o lance agora com um olhar mais amplo e não com esse recorte que foi exibido para os senadores. Para mim é exagero. Para você foi exagero? Para mim foi. Falei inclusive na transmissão porque o árbitro era o Braulio da Silva Machado. Ele estava muito bem colocado. Olha o posicionamento dele. Ele aplica o cartão amarelo. E aí começa uma série de protestos e há a intervenção do VAR. Se eu não me engano, o árbitro de vídeo era o Rodolfo Torski Marques. Se eu não me engano, não sei se a produção pode me ajudar aí, mas
eu tenho quase certeza que era o Rodolfo Toschi Marques. Para mim era uma jogada de cartão amarelo sem a necessidade de intervenção do árbitro de vídeo. Como também dividir opiniões, o pênalti marcado a favor do Botafogo, que eu achei que foi bem marcado. E houve gente que achou que o pênalti não aconteceu. Ali era porque era chance clara e manifesta de gol, isso. né? Por isso que esse ângulo que ele está mostrando, assim, o Textor é um cara que não acompanha futebol há muito tempo. Eu acho que ele não entende muito de futebol. Mas, assim, o ângulo que ele está mostrando não muda em nada o cartão vermelho. Se ele está mostrando aquele ângulo, ele acha que não foi falta, porque pegou na bola. Os outros ângulos também mostram. Aquele ângulo não mostra. Que não foi falta para vermelho. Exatamente. Né? Aquele ângulo não mostra. De mostrar esse lance para mostrar como a discussão está não, mas é porque eu acho que não, sim, mas é porque eu acho que, assim, tirando o Textor, pelo visto, eu acho que não teve discussão se foi falta ou não. Não, que falta foi, claro. Isso. A única discussão é se foi para vermelho. E isso tem a ver com a imagem. A imagem tem que ser ampla. Porque ele vai em direção Para saber se é vermelho, tem que ser a imagem ampla, para saber se tinha cobertura, para saber... Você foi bem expulso ou foi exagero? Para mim foi bem expulso, mas eu entendo o amarelo. A questão que eu tô falando do ângulo... É um lance total de interpretação. Eu tô falando que aquele ângulo não prova isso. Ele só prova que ele raspou na bola, mas os outros ângulos também provam. Eu tô mostrando para vocês o tipo de material que foi exibido. Por isso que eu tô falando. Aí quando eu vejo esse tipo de material, eu falo, gente, é isso que eles estão mostrando? Porque, pelo amor de Deus, eu questionei na transmissão, estávamos eu, Dandan e o Ramon, questionei na transmissão, eu questiono, continuo questionando, o Rafael Trace, era o árbitro de vídeo, não era o Rodolfo Toschi Marques, Rafael Trace. O que eu questiono o árbitro bem posicionado, ele olha, dá o cartão amarelo. Então, eu entendo que aí não é necessidade da intervenção do árbitro de vídeo. Mas com você, como é um lance muito de interpretação, a não ser que o diálogo do VAR seja muito convincente de algo que ele não viu na hora. Exatamente, mas ele está muito bem posicionado, Braulio da Silva Machado, e ele entendeu que era para cartão amarelo. Confesso que no estádio, na hora, eu falei lance para expulsão. Só que nessa pela chance clara de gol. A questão, eu vejo a bola já foi para dentro da área. O próximo toque do Breno Lopes seria dentro da área. Mas eu acho que isso é irrelevante para a questão que a gente está trazendo aqui do texto. A imagem a gente vai redebater. Não, perfeito. Eu só estou exibindo o tipo de material. E a gente tem uma pauta bomba agora para o jogo de domingo. Eu não sei como isso será tratado internamente. Mas é público já que um dos árbitros que o Textor vem citando é o nome do Rafael Claus. Né? O Textor já fez postagens, inclusive, sobre o Claus. Né? É um árbitro que ele vem citando. A gente pode exibir uma das postagens que ele já fez sobre o Claus. E quem é que está chamando o Claus de vergonhoso? Todo mundo viu e você também viu. Vergonhoso. O Claus foi o árbitro de Flamengo, ou melhor, Botafogo e Flamengo, no Newton Santos. No retorno do campeonato. Do Botafogo em casa. E o Claus validou 2 gols do Flamengo que foram avaliados aqui pelo PC Oliveira como corretamente validados. Esse no qual o Botafogo reclama um impedimento, e foi avaliado que a posição de impedimento não interferiu no gol contra do Marlon Freitas, pelo PC Oliveira. E no outro gol do Flamengo, o Botafogo reclamou de uma falta na origem da jogada que o PC Oliveira entendeu que não cabia a reclamação. Não que a palavra do PC seja lei, constantemente eu divirjo aqui do PC e é do jogo. Mas é só para mostrar como nenhum dos lances foram unânimes. Eles geraram discussão. Né? O Botafogo Você sabe por que esse lance gera discussão? Esse lance gera discussão porque nesse mesmo estádio teve Botafogo 4, Coritiba 1. O Coritiba empata o jogo e faz o segundo gol. Aí o jogo é interrompido porque há uma falta no Tietê semelhante a essa, e o gol marcado pelo Coritiba é anulado. Foi a mesma coisa, o mesmo lance, há um empurrão. Agora, aí entra a questão da subjetividade da arbitragem brasileira e a sua ausência de critério. Um jogador está de costas... É um problema crônico mas esse negócio de critério, PC, eu converso muito com vários amigos sobre isso. A gente tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, achei 2 lances diferentes. Esse eu não achei nada e o lance que você fala do Coritiba, para mim, é uma falta clara. Eu acho esse... Então, eu não acho que eu, por exemplo, não tenho critério. Eu só acho que essa falta eu não achei e a outra falta eu achei. Porque os lances são muito diferentes no futebol. A Good Game aponta esses 2 lances como erros críticos contra o Botafogo. A gente aqui no Seleção divergiu, sem consenso. Sem consenso. Porque é importante dizer isso, os lances levantam... Agora, eu só queria fazer uma observação. Mas o importante é dizer que o Claus está escalado. Então, mas Rafael Claus já é há algum tempo o melhor árbitro do futebol brasileiro. Entendo, inclusive, entendo a sua observação sobre a questão de critério, mas gosto dos critérios adotados pelo Rafael Claus durante um jogo. Não é um árbitro que transforme o apito numa muleta e o jogo fica picotado.
cabe a quem vai atuar numa partida arbitrada por ele entender como é o método dele de apitar. Seria muito bom se esse método, por isso que quando eu falo de critério, se esse método, esse critério adotado pelo Rafael Claus fosse seguido. Colocá-lo sob suspeição, aí é que eu digo que vem um ambiente tóxico do futebol. Lances assim são suficientes para a gente afirmar que há má fé? Não, e aí mas aí eu vou enveredar. Se aqui a gente está discutindo sobre o lance... Pela toxicidade. Sem investigação, jamais. Até porque, minha experiência é obrigada a dizer o seguinte, quando o Edilson foi denunciado em 2005, ninguém via os 11 jogos apitados por ele e dizia que era roubo. Só teve um jogo dos 11 que houve um clamor. Ele fazia com muito refinamento, ele era refinado. Um clamor para dizer, olha, isso aqui é um absurdo. Só um, que foi Vasco e Figueirense. Então, assim, erro de arbitragem pode até ser um erro clamoroso, pode até ser um erro de direito, um erro de regra. Se você não tem uma investigação cruzando dados com quem pagou, quem recebeu, por quê, é só lance de arbitragem, né? Eu falei do Claus porque é público e notório que ele é um dos árbitros citados pelo Textor por causa de um Flamengo e Botafogo e vai se repetir domingo, 11 horas. Tomara que o Claus consiga fazer um trabalho em paz no jogo de domingo, em paz. A ANAF, Associação Nacional de Árbitros, soltou uma nota sugerindo a paralisação do Campeonato Brasileiro no meio das denúncias. A gente está vivendo um reality show da manipulação de resultados, né? Aquilo que deveria ser feito em sigilo, com toda a responsabilidade que uma investigação como essa merece, a gente está vivendo assim um reality show da manipulação de resultados. Mas a nota da ANAF, ela é muito contundente em cima do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e do diretor da comissão de arbitragem, o ex-árbitro Wilson Seneme. A nota, inclusive, não cita em nenhum momento o John Textor. A nota começa dizendo que há uma preocupação com a vilanização do VAR. Não há outro caminho. É preciso parar o Brasileiro de 2024 antes que façam o VAR virar caso de polícia. Acho que esse é o resumo, a primeira linha já resume. E tem um outra, na seguinte, se puder manter, claro. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, joga também para cima... Interromper o Campeonato Brasileiro já joga para cima dos árbitros uma responsabilidade que os árbitros querem parar o campeonato. É isso que essa nota está afirmando logo na sua abertura. Depois, afirma também que as árbitras não estão sendo pagas pela CBF, mais adiante, tem essa afirmação, e vai de uma maneira muito contundente contra o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e o diretor da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Acho que esse não é o momento para você querer botar mais querosene na fogueira. Está faltando, volto a dizer... Pessoalizar a questão. Está faltando gente para conduzir o entendimento. Embora eu vou te falar, ser árbitro nessa semana e ser o Rafael Claus não será fácil domingo. Eu acho que tem duas questões aí. Não será fácil. E o VAR está falando que tem imagem editada... Eu acho que tem duas questões... Eu não acho tão absurdo a nota, não. Não acho, não. Eu vejo pontos... Eu fico imaginando, se eu sou jogador de São Paulo, por exemplo, que foi acusado de entregar 5, ele falou que 5 jogadores entregaram. Ele falou isso. O São Paulo conseguiu como instituição que os jogadores não se manifestem. Porque o São Paulo vai defender. E que ele, São Paulo, cuida do tema. Acho que o São Paulo acertou, inclusive, nisso. O Palmeiras os jogadores... à parte, treinando, e que ele, São Paulo, cuida do tema. O Palmeiras tem seus 2 últimos títulos brasileiros colocados em xeque. A gente, esse instante... Se tem tanta prova assim, por isso que eu entendo. Se alguém quiser, então vamos parar e vamos resolver isso aí. Se o problema é grande assim, vamos resolver isso. Porque os fins de semana que vem pode estar sendo Eu estou defendendo que pare o campeonato, mas vejo como você que há sentido. Isso. Eu discordo da nota, acho que ela é absolutamente inapropriada para o ambiente, para o momento que você está passando. O momento que você está passando é de tentar pacificar, tentar criar um ambiente melhor. A criação de um ambiente melhor passa por mudança de postura de dirigente e de jogadores também dentro de campo. Até porque a nota ela é política, né? Ela acusa o presidente da CBF que, nesse caso especificamente do Textor, não tem culpa de nada. Pelo contrário, ele está processando o Textor. Não só nesse caso, como o presidente da CBF não pode ser responsabilizado porque um árbitro briga com a imagem num jogo em São Januário.
e distrata, inclusive, de maneira machista, a árbitra de vídeo. O presidente da CBF não pode ser responsabilizado por isso. O futebol brasileiro não é para principiantes. Está para acontecer muito em breve, inclusive, o julgamento no pleno do Supremo Tribunal Federal da liminar que hoje segura o Edinaldo como presidente da CBF. Ele foi reconduzido ao cargo graças a uma liminar. Essa liminar vai ser apreciada pelo pleno do STF. É possível, não vou especular sobre a decisão que o Supremo vai tomar, que o Supremo decida que ele tenha que sair de lá. E aí o Edinaldo deixará de ser presidente. Esse é o futebol brasileiro. Aí vem outro, de repente pode não gostar do Dorival, pode mudar o técnico da seleção brasileira de novo. Eu vou mostrar, a gente publicou ontem um abre aspas da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que tem sido a voz que mais, de forma contundente, tem rebatido o Textor nessa cruzada dele da manipulação de resultados. E a Leila, nesse abre aspas, falou o seguinte sobre o dono do Botafogo. Esse senhor, ele tem falado, não é, do Palmeiras desde que nós conquistamos o título do brasileiro, não é? E ele continua falando, sabe? Nós entramos com processo na esfera civil e pedimos a instauração de inquérito policial para apurar essas denúncias, né? Que ele diz que tem provas, mas não apresenta provas absolutamente nenhuma. Esse é mais um caso que as autoridades brasileiras precisam tomar um posicionamento muito firme, porque o que o senhor está dizendo é que o Brasil não é um país sério, não é? Porque a partir do momento que ele coloca em xeque todo um campeonato, aliás, não foi só desse ano, do ano passado, ele fala desde 2022, né? Que o Palmeiras é beneficiado, não sei aonde que o Palmeiras é beneficiado. Ele fala sem provas nenhuma. Então, ele está colocando em xeque o Campeonato Brasileiro, está colocando em xeque as autoridades do Brasil, que não tomam providência absolutamente nenhuma, sabe? Então, eu espero uma punição exemplar. Eu acho que essa pessoa, ele tinha que ser banido do futebol brasileiro, porque ele não pode respeitar as autoridades e os clubes sem prova absolutamente nenhuma. Passando pela hashtag Seleção Sport TV, eu vejo que o Valmir está nos acusando de ser o único programa que passa pano para o Textor e o Diego Henrique está nos acusando de ridicularizar o Textor, que isso é um absurdo. Quando isso acontece, eu acho que a gente está num caminho certo. Claro. Diga, PC. Não, veja bem, só em cima do que disse a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o erro do John Textor na abordagem do tema lá atrás impediu que ela fosse uma aliada dele. Não é? E isso me parece, por hora, irreconciliável. É sempre bom fazer uma distinção. A nota que saiu, que eu considero inoportuna, descabida e desnecessária nesse momento do futebol brasileiro, é do presidente da Abrafut, da ANAF. A Abrafut é a associação onde estão os principais árbitros do futebol brasileiro. Então, quando o presidente da ANAF fala que está recebendo calma, não, é por isso que eu digo, esse é um momento em que quem quer construir aparece com propostas de construção e de entendimento. Quem quer, nesse momento, ampliar o caos, aparece, mas por isso que eu sou radicalmente contra. Acho a nota inoportuna, desnecessária e, pelo fato de não ter a associação que emitiu a nota, os principais árbitros do futebol brasileiro, ela não tem tanto conteúdo e peso assim. Agora, Perfeito. o Rizek, sobre o que a presidente Leila falou, concordo totalmente, né? Imagina se colocar em xeque os dois campeonatos do Palmeiras, em que o Palmeiras é conduzido uma gestão de tanto profissionalismo, de tanto empenho, de tanta dedicação para ser tão competitivo assim. A gente vê o Palmeiras se destacando no cenário nacional nos últimos 5 anos, sendo competitivo na América do Sul, não só no Brasil, sendo colocado em xeque por conta de manipulação. Então, eu entendo a frustração dela. Assim, acho que a fala dela ela é contundente, é corajosa. Né? Uma irritação e tem justificativa. Exato. E é ela que está liderando, como você falou, né, Isaac? Porque é o clube dela que está sendo acusado de ganhar 2 campeonatos roubados, né? No jargão popular. O torcedor do Palmeiras está sendo zoado. Também, tá vendo? Você ganhou, estava me zoando, ganhou. Foi duas vezes manipulado. Se fosse o Fluminense, se fosse o Flamengo, seria o Landim, se fosse o Fluminense, seria o Bittencourt. Ia estar todo mundo defendendo o seu, isso é claro. Isso é normal, por isso que ela quer prova. Como o Júlio Casares, na hora, mesmo sendo um jogo só, São Paulo não foi campeão, terminou na parte de baixo da tabela, inclusive na metade de baixo. E ele foi também e falou do Textor também. Essa irritação da Leila é fruto da inabilidade de John Textor lá atrás.
Olha, bom, ele fechou portas com a Leila, com o Casares, com o Marcelo Paz e com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, como informei. Deveria, nesse instante, geralmente pessoas que são muito vitoriosas na vida, nas suas atividades empresariais, elas têm um traço de eu posso, eu faço, eu quero. Nós estamos presenciando alguns personagens no mundo que acham isso, né? Eu posso, eu faço, eu quero e pronto. Tem horas que você tem que parar e falar assim, pô, peraí, será que tudo que eu estou fazendo é o correto? Esse é um dos momentos. Para tema denso, complexo, acho que foi debatido em alto nível aqui no programa, pelo menos é o que eu penso, não sei vocês aí em casa, espero que tenham gostado. Para encerrar por hora esse assunto e tentar rir um pouco da situação, vou mostrar para vocês o que o senador Doutor Irã, botafoguense, perguntou ao John Textor nessa solenidade em plena comissão parlamentar de inquérito. Ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente 2 zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos ali estão fazendo a gente sofrer do coração, viu? Por favor, aqui um apelo do botafoguense. Isso vai para os anais do Senado, hein, gente? Isso vai para os anais do Senado. Isso aconteceu ontem em Brasília. Falando no